Olá pessoal, neste momento eu estou começando mais um vídeo que fala sobre a trajetória do Natal, mas não será o assunto falando sobre o Natal, mas sim da trajetória. Logo após a festa do Natal, há uma festa celebrada por alguns cristãos desde a antiguidade, que é conhecido como a Epifânia de Cristo. E esta palavra Epifânia, ela é originada a partir da linguagem grega Epifaneia, que significa manifestação, conhecido como a festa de Cristo, sendo a luz do mundo, que foi manifestado não apenas aos pastores de Belém, mas a toda a humanidade representada pelos magos em outra descrição. Segundo alguns relatos, a sua data é determinada a partir do dia 6 de janeiro, conhecido como o Dia dos Três Reis Magos, ou da Folia dos Reis, mas conforme em algumas regiões, os nomes das festas são descritos diferentes. Como exemplo, na Espanha é conhecido como uma data de festa de reis. Na Itália é a festa de Befana, que é apresentada através de uma bruxa que dá presente para as crianças. É nesta data que as pessoas costumam desfazer as decorações natalinas, guardar os enfeites e desmontar os presépios para a próxima data, que se inicia outra vez no fim de ano. E assim vai a trajetória que prossegue com as festas típicas a estas épocas. Essa festa é uma das festas culturais mais ricas do folclore brasileiro. Eram comemorados principalmente no interior do Brasil, onde as pessoas iam de casa em casa, cantarolando os seus versos acompanhados de violões, violas, sanfonas, pandeiros, triângulos, caixas e instrumentos de corda. E alguns se vestem com fardas e máscaras. O uniforme eram em geral calças e camisas sociais, e também são enfeitados com fitas e tecidos coloridos. E vários tipos de brincadeiras eram feitos de acordo com essa festa típica. E esta tradição foi trazida pelos colonizadores portugueses no século XVIII e que ainda se mantém de pé em várias cidades. Mas podemos perceber essa relação com o Evangelho de Mateus, que se trata sobre os magos vindo do Oriente à procura do rei dos judeus, que o seu nascimento fora anunciado a eles através de uma estrela. Eles chegaram de caminhos diferentes e desejavam ir ao encontro desta criança divina. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Esses reis eram de diferentes raças e culturas, de diversas religiões e costumes diferentes, e foram descobrir o verdadeiro mistério da vida, que foi a vinda do Messias.
Eles não são mágicos, conforme foram apresentados por muitos, mas sim sábios, que seguiram a partir das indicações que as estrelas lhe deram. Eles foram admirar aquelas estrelas que apareceram diante daquela imensidão no céu e examinaram com atenção o seu movimento e a sua harmonia. Sobre as estrelas no céu, percebe-se que ela regula a Terra através das estações do ano, dos meses, dos dias e das horas. É através das estrelas que determina o tempo. É daí que determinamos como trabalhamos e como descansamos, quando semeamos e quando colhemos. Não se trata de olhar para os céus e fazer aquelas adivinhações ou previsões sobre o futuro. E, sobretudo, conseguimos ler os sinais dos tempos que indicam se há alguma novidade no dia a dia. Os cosmos têm a sua história desde a antiguidade em relação às estrelas. Estes magos, eles eram sábios que conseguiram enxergar muito distante. Nada impediram o seu olhar na falta de transparência em meio à realidade. Foram capazes de ultrapassar tantas barreiras para chegar onde chegaram. Já de acordo com a tradição, os magos chegaram em Belém, levando consigo os seus presentes, mas conforme o relato da visita dos magos, não mostram muito detalhe descrito. Há certo tempo, houve um acréscimo sobre os dados desses três personagens. Pode perceber que, em primeiro lugar, alguns chegaram a dizer que eram sábios, astrônomos, membros de uma classe de sacerdotes de povos do Oriente, como caldeus, persas e medos, que acreditam que eram os primeiros a utilizarem estas medidas com os astros celestes. Porém, no século VI, a tradição passou a ser considerado como os reis, e foi daí que os nomes foram trocados. Perceberam? Foram trocados, mostrando a cada um algumas características próprias, e assim eram representados a partir de três reis. Melquior foi o primeiro, que seria o representante da raça branca, o povo europeu. O segundo, Baltazar, representava a raça amarela, que eram os habitantes da Ásia. Enquanto Gaspar, que foi o terceiro, ele pertenceria à raça negra proveniente da África. Quando os magos chegaram diante de Jesus, eles se ajoelharam em sinal à reverência e adoração à divindade. Ele lhe ofereceram ouro, presentes dignos de reis, incenso, dando referência que o menino seria um sacerdote, e mirra, que é um perfume usado na preparação dos defuntos no Oriente. E é bastante curioso o que esse presente traz para a criança. Apesar de tudo, ele teria que sofrer e morrer, e através da sua morte muitas pessoas teriam uma nova vida, a verdadeira luz em sua vida. É por isso que venho tratando o verdadeiro sentido sobre os magos. É preciso entender e aprender a ler os sinais do nosso tempo, para perceber a luz que foi manifestada para mostrar o real e verdadeiro caminho, que só conhecemos quando reconhecemos esta luz da verdade que nos ilumina os nossos caminhos para conseguirmos dar os nossos passos a cada dia. E ela só se manifesta na humildade e na generosidade. Enfim, quando oferecemos os nossos presentes da vida, que é o amor e doação. Afinal de contas, a luz é Cristo, que ilumina os caminhos da humanidade. Mas para isso, é preciso sair pelas estradas da vida e sendo guiados por esta estrela da fé, que é a estrela da manhã. E é até aqui que eu venho comentando sobre estes assuntos, que se trata dos três reis magos. E nesse assunto que eu quero falar, como
de acordo com tantas culturas que vem mostrando a respeito do paganismo, que todas essas coisas, essas alegorias foram colocadas principalmente por causa dos paganismos, por causa das crenças que criaram. Mas aqui eu vim tratar também sobre as escrituras, como ela está declarando lá, conforme a própria palavra que tem ensinado, que os magos, eles seguiram aquela estrela, que foi o próprio Criador que mostrou o caminho para chegar no Salvador. Que a gente possa refletir, pelo menos naquilo que o Criador nos deixou para nós, que a gente possa enxergar a luz, que essa estrela da manhã que veio para nós, para que nós possamos ser salvos através dele, porque ele é a estrela da manhã, como diz lá em Apocalipse, no livro de Revelação, que mostra que ele é a nossa estrela da manhã, que nos guia. Ele é o nosso guia, ele é a nossa verdade, e através dele é que nós seremos salvos. E eu vou ficar até aqui. Que o Criador abençoe cada um de nós que estamos aqui, que cada um esteja nas mãos do Criador, do Eterno e Poderoso. Seja feita a vontade dele, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach. Fiquem na paz. Amém.